Sou Alexandre Renz, então. Hoje, dentro da Milagro, eu cuido da parte comercial e de marketing. E eu entendo que o principal desafio, acho que você usou a expressão corretíssima, que é no momento em que eu tenho um produto muito bom, eu preciso colocar ele no mercado, como fazer isso? Né? E pensando que foi uma estrutura comercial que também montamos do zero aí nos últimos 2 anos. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente desenvolve isso? E aí, quando a gente olha para o agro, a gente vê uma dinâmica de comercialização muito tradicional, muito engessada e que de fato está preocupado aí não com novas tecnologias, mas sim em manter aquela carteira, aquela fidelização. Também não estão preocupados com o crescimento, estão preocupados em seguir essa curva do crescimento natural do mercado ali, aquela coisa de 5, 6% ao ano e pronto. Então, quando a gente, de fato, recebeu esse desafio de precisamos colocar um produto que é excelente, a gente sabe disso no mercado, primeiro você se apega ao produto, né? Então, quando você se apega ao produto, você se apega ao propósito. Quando você tem um propósito, a cultura de venda, a cultura de marketing, tudo isso aí acontece naturalmente, né? Isso é disseminado para a empresa. Então, o que a gente entendeu? A gente precisa estar onde o nosso público está. Conceito básico que é colocado, mas muitas vezes não é praticado. Então vamos lá? A gente precisa estar onde o nosso cliente está. Mas Exato. Os teus clientes estão no campo. Legal, eles estão no campo. Mas como que a gente se comunica com eles? Porque, até dando um passo para trás para a gente poder dar 2 para frente, qual que é o conceito máximo? A gente precisa conseguir falar com o nosso público. Quem vai gerar a demanda de uma loja, quem vai gerar a demanda de um distribuidor é o nosso público. Logo, não faz sentido eu querer gerar essa demanda com o distribuidor. Introduz esse produto aqui e mostra. Não é ele o consumidor. Então, o foco da empresa hoje sempre a gente se posicionou assim, precisamos olhar para o consumidor e precisamos falar com ele. Então, para isso, uma das grandes ações que a gente fez, por exemplo, foi criar um canal de televisão. A gente criou um canal de televisão na Parabólica, que é pouco usado aqui na cidade, né, mas a Parabólica é um dos principais meios de consumo de conteúdo, né, pelas pesquisas e pela prática, né, pelo feeling com o produtor, por essa conversa. É claro que é um canal de muita autoridade, então o que eles veem na TV tem muita autoridade e eles têm acesso à Parabólica. Então a gente criou um canal de televisão chamado TV Milagro Brasil. Então, já pensando, né? Então tem uma empresa que chama Milagro Agro Brasil e tem um canal de televisão chamado TV Milagro Brasil. É a mesma identidade visual. Então a gente já começa a criar o quê? Um posicionamento de marca. Então se eu preciso falar com esse consumidor, eu preciso posicionar minha marca. Se eu preciso posicionar minha marca, eu crio um canal de televisão onde 24 horas por dia ele vai ver uma programação que gera valor para ele de fato, que é uma coisa que a gente se preocupou, precisamos ter uma programação de alta qualidade. Então nesse processo a gente abriu mão da questão de propaganda, no sentido de propagandas de 3, 4, 5 horas, aqueles programas de leilão e coisas do tipo, e focamos precisamos ter uma programação de retenção. Preciso colocar essa pessoa dentro do meu canal. E aí, nesse processo, o que a gente faz? Várias inserções, que a gente chama também de infomercial. Então, eu faço uma inserção, por exemplo, onde tem uma explicação técnica e tenho, por exemplo, uma chamada final com o telefone. Então, eu gero valor na nossa propaganda aí de no Brasil inteiro, essa... Exato. Então, é um canal com uma distribuição aí, a gente fala de 16 milhões de lares pelo Brasil todo, recebem esse sinal da Parabólica, mais as distribuições locais aí que a gente faz pelas TVs a cabo regionais. Muito legal. Essa foi uma grande ação. A gente pode dizer que a TV foi criada no início de 21 com o objetivo de comunicar com o nosso público, com o objetivo de entendê-lo, né? Aqui vou dar também uma outra visualização de uma ação que a gente fez foi, por não ter Ibope, é difícil a mensuração de audiência prática, né? Quantas pessoas estão vendo. Então, o que a gente fez? A gente criou um canal específico para poder receber a demanda vinda da TV. Então, a gente criou uma equipe para poder atender. Ou seja, pessoas sentadas recebendo ali. Exato. Eu quero saber mais dessa semente. Vim pela TV. Aí, o que eles começam a fazer? É o capim da TV. É a TV do capim, aí vira aquela bagunça toda, a galera começa a associar tudo e fica aquela associação muito forte de marca, que é esse o objetivo. Então em feiras, por exemplo, que a gente faz feiras pelo Brasil todo, a gente pode comentar também sobre como a gente reinventou um modelo que é tradicional, fazer feiras agropecuárias é um modelo tradicional, mas como a gente reinventou esse modelo e tornou um modelo lucrativo, que é o que a gente faz hoje pelo Brasil em várias feiras, mas só para concluir a questão da TV, então no campo, nas feiras, o produtor chega e fala assim, eu vi esse capim na TV. Muitas vezes ele não teve nenhum gatilho de compra. Só que você gerou a conexão, você gerou o valor, você gerou a conscientização sobre o produto. No momento em que você gera um gatilho de compra, como por exemplo um evento, como por exemplo uma propaganda na TV, como por exemplo uma propaganda na internet, no momento que você gera um gatilho de compra, aquele cliente fecha. Ou seja, ele liga.
Exato. Então, Ou fala pelo WhatsApp? é muito sobre você trabalhar a conscientização do cliente. Então, eu digo assim, esse assunto, expansão, é um assunto que eu sou extremamente apaixonado, acho que é absurdo assim, o tanto que a gente pode falar sobre isso, e eu digo que a gente pode resumir em 3 etapas. A etapa 1 é, você precisa ser capaz de controlar a demanda que você gera. Tudo se resume em demanda que você gera e demanda que você consegue atender. Porque não adianta também eu gerar 1 milhão de pessoas em demanda e não conseguir atender nada. Gerar 100 mil pessoas interessadas, 50 mil, 10 mil, 100, trazendo aí para outras unidades de grandeza e não conseguir atender. Então eu preciso ser capaz de controlar quanto eu gero e quanto eu atendo. Com base nisso, eu consigo trabalhar uma segunda etapa, um segundo conceito, que é a previsibilidade. O coração, né, e você pode ensinar a gente muito mais até aquilo que eu estou falando, mas o coração de expansão, na minha visão, é previsibilidade. No momento em que você junta, então, quanto eu sou capaz de gerar de demanda, capaz de absorver, gera previsibilidade, qual que é a terceira etapa? Você monta o que a gente pode falar que é uma máquina de vendas. Você começa a gerar uma relação onde a venda ela não pode ser surpresa. Putz, hoje eu vendi 1 milhão. Não pode ser. A venda tem que ser uma coisa previsível. Logo se eu colocar X, com base nesses dados, essa é a estrutura da máquina de vendas. Se eu tenho essas informações, fiz X investimento, logo isso vai me dar um retorno Y na ponta. Isso é máquina de vendas.